No minuto em que Joaquim pisou os paralelepípedos de Santa Luzia, a cidade pareceu prender a respiração e o ar se tornou uma massa densa que grudava na garganta. A luz trêmula da lanterna abriu fendas no escuro e revelou fachadas com janelas tapadas, varandas corroídas pela umidade e portas fechadas como bocas que guardavam segredos. Ele vinha de Goiânia com notícias antigas e uma fome intelectual por vestígios, queria entender por que aquele pedaço do mapa fora esquecido, por que o nome da cidade sumira das rotas. As pessoas que restavam falavam com cuidado, como quem manipula algo frágil. Houvera uma febre, disseram, e a pressa de enterrar transformará o solo numa promessa quebrada. O cemitério ficava no alto de uma colina e era, pela primeira vez, visível em toda a sua deformidade, e lápides inclinadas, cruzes de ferro corroídas, trilhas de lama que pareciam ter pressa para nada. Havia relatos de covas coletivas, de caixões empilhados, de corpos postos à força em valas rasas, e a terra, sobrecarregada pela pressa e pelo cheiro de morte, começara a ceder como pele trêmula. Joaquim avançou entre as pedras soltas e sentiu sob os pés um ruído sutil, como se o chão emitisse um gemido antigo, um lamento comprimido que vibrava por baixo das botas. À medida que se aproximava, notou fissuras que mais pareciam bocas orientadas para o interior da colina, pequenas incisões que exalavam um cheiro metálico, úmido, semelhante a algodão queimado. Uma lápide afundou sem alarde diante de seus olhos e o silêncio transformou-se num peso que o pressionou a recuar, mas a curiosidade, velha companheira, o manteve parado. Ele encontrou nomes esculpidos com datas amareladas, muitos pertenciam ao final do século XIX, a década da febre que fora mencionada em possibilidades e boatos. O solo ali não era solo, era textura de memória compacta, camadas sobrepostas de luto e pressa que, juntas, tinham adquirido um comportamento quase animal, uma tendência a engolir. Histórias antigas sugeriam que a terra lembrava dos que nela dormiam e que, quando os vivos a ofendiam com pressa e descaso, ela devolvia a dívida de formas que ninguém sabia medir. Joaquim reparou em um conjunto de degraus semi-enterrados que desciam para o lado contrário da colina, um acesso improvisado feito por quem tivera pressa de esconder corpos ou de fugir de algo. Ele desceu, sentindo o ar ficar mais frio e úmido, e a luz da lanterna revelou uma galeria estreita onde ossos se abraçavam a restos de madeira, como se a arquitetura inteira fosse feita de sobras. Aqui e ali havia objetos pessoais, um botão verde sem camisa, um bilhete carbonizado, uma fotografia com faces que o tempo raspou até quase nada, e todos os itens falavam de vidas interrompidas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de vela apagada e houve por um instante a impressão de que vozes antigas ensaiavam palavras à margem do ruído do mundo. Joaquim tocou uma costela que sobressaía como uma raiz quebrada e sentiu, ao fazê-lo, uma vibração que lhe percorreu o braço, uma lembrança que parecia tentar lhe comunicar algo sem palavras. Na penumbra, sombras alongavam-se em formas que queriam ser figuras humanas, eram imagens incompletas, como ecos de corpos que cessaram de existir, mas que conservaram o hábito de se mover. Ele tentou voltar, procurar a superfície, mas percebeu que a trilha por onde viera agora fechava-se com uma lentidão deliberada, como se o próprio lugar tivesse decidido conter sua saída. O pânico veio como um calor e, com ele, uma lucidez cruel, e havia ali uma vontade que não era humana, um senso de guarda que transformava esqueletos e restos em sentinelas de um segredo. Alguma coisa, mais baixo ainda do que os ossos, começou a emitir um som que não era som de animal nem de água, era um gorgolejar rítmico, como se uma garganta subterrânea mastigasse o próprio silêncio. Joaquim sentiu a terra sob as mãos afrouxar e, antes que pudesse reagir, deslizou por uma fenda líquida e caiu sobre algo que estalou, madeira velha e osso que cederam ao impacto. A lanterna girou e uma face desabou na luz, crânios empilhados, olhos vazios que pareciam refletir luminescência de coisa não viva, e entre eles, uma sombra mais densa que tomava postura de espera. Não eram apenas restos, eram sons incorporados, histórias que se repetiam em murmúrios como se desejassem uma audiência, e Joaquim sentiu-se consumido pela necessidade de não ser o último a ouvir. Ele tentou erguer-se, mas a terra seguiu pegando, sugando com cuidado clínico, e cada esforço para subir era respondido por raízes finas que se enrolavam nos tornozelos como dedos de sepultadeira. O medo clarificou, e aquilo era uma memória ativa, um arquivo de perdas que aprenderá a pedir e, quando ignorado, a exigir. A cidade não fora engolida apenas por falhas geológicas, fora tomada por um ritual da pressa.
Nos fragmentos de caixões havia inscrições que pareciam frases interrompidas e uma sensação de continuação reclamava ser completada por seres que viviam na borda entre o esquecimento e a lembrança. Quando uma corrente de ar fria tocou seu rosto, Joaquim percebeu que não estava sozinho na galeria, já havia um alinhavo de sombras alinhado como espectadores, e no centro do círculo algo como um vazio mais atento. Ele ouviu um murmúrio que, ao aproximar-se à revelia, ganhou forma de palavra comprida e antiga, pronunciada por multiplicidade. Lembre-se, sussurraram as pedras e os próprios ossos, e o comando trouxe consigo uma culpa que o fez tremer. Empurrado por uma mistura de medo e tarefa, ele procurou por documentos, nomes, qualquer pista que justificasse a voracidade do lugar, encontrou registros rasgados, uma ata de cemitério que terminava em manchas de terra seca. Quando finalmente alcançou uma abertura que o trouxe de volta à superfície, o céu parecia mais pesado e as estrelas observavam como olhos distantes. A colina do cemitério atrás dele deu a impressão de ter fechado a boca, mas não o pensamento. Ao recolher-se na pensão de uma ruazinha estreita, enquanto tentava colocar em ordem as anotações e as fotografias empoeiradas, sentiu a sensação de estar sendo observado por algo que havia, finalmente, aprendido a reconhecer os vivos. Cada estalo nas madeiras, cada sombra longa parecia agora uma assinatura, um lembrete de que o esquecimento pago com pressa vira dívida que cobra juros cruéis nas noites frias. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com a impressão de que não tinha realmente dormido. Seu corpo estava cansado, mas a mente ainda caminhava pelos corredores de ossos que vira na noite anterior. O quarto da pensão parecia mais úmido do que antes, e havia um pó fino sobre a escrivaninha, e não poeira comum, mas um resíduo acinzentado, leve, que exalava o mesmo cheiro do cemitério. Ao descer para o café, a dona da pensão, uma senhora magra de olhos fundos chamada Odília, o observou em silêncio, como se reconhecesse algo nele. Sem que ele perguntasse, ela começou a falar, num tom baixo e lento, sobre como Santa Luzia deixará de existir no mapa. O chão aqui nunca para de engolir, moço, nunca, disse, mexendo o café com movimentos circulares. Contou que, no auge da febre, não havia mais espaço nas covas e que as pessoas começaram a usar porões, celeiros e até a praça central para empilhar caixões, cobrindo-os apenas com terra solta. À noite, diziam ouvir um barulho como de mastigação vindo do chão, e no dia seguinte metade dos corpos desaparecia. Alguns acreditavam que era obra de ladrões de cadáveres, mas, quando abriram uma vala para procurar, encontraram túneis largos demais para terem sido escavados por mãos humanas. A mulher explicou que, quando a febre cessou, já não havia cidade, e o solo engolira casas inteiras, ruas inteiras, e quem restou partiu ou se trancou nas poucas construções que o chão parecia respeitar. Mas havia algo que ninguém conseguia explicar: o número de mortos não batia. Faltavam corpos, muitos corpos. Era como se parte da população tivesse sido puxada viva para debaixo da terra. Joaquim decidiu voltar à colina durante o dia, achando que a luz lhe daria mais segurança, mas percebeu rapidamente que o lugar não dependia da escuridão para ser ameaçador. O cemitério estava diferente, e uma fileira de túmulos que ele lembrava ter visto na noite anterior simplesmente não existia mais. No lugar, uma depressão funda, como a marca de um corpo gigantesco que repousara ali. As árvores ao redor, retorcidas e negras, tinham as raízes expostas, mergulhando nas frestas do solo como se buscassem algo lá embaixo. Ele seguiu uma delas com os olhos até perder de vista, imaginando até onde podia chegar. O silêncio era quase absoluto, exceto por um ruído abafado, distante, que se repetia em intervalos irregulares, um som úmido, de sucção. Joaquim caminhou até o centro da área afundada e sentiu o chão vibrar sob as botas. Foi então que percebeu que não estava sozinho. Um homem muito magro, com roupas antigas e chapéu gasto, observava-o de longe. Seu rosto estava marcado por rugas profundas e os olhos tinham um brilho quase febril. Ele se apresentou como Antero, o último coveiro de Santa Luzia. Sem trocar cortesias, o homem lhe disse algo que fez o sangue de Joaquim gelar: não é o cemitério que engole, é a cidade inteira. O cemitério é só a boca. Segundo Antero, o que havia debaixo de Santa Luzia não era apenas terra e ossos, mas um organismo vivo, alimentado por séculos de enterros e sangue derramado. Ele falava de túneis que se moviam sozinhos, de câmaras subterrâneas onde o ar parecia pulsar,
e de ossos que mudavam de lugar à noite. Antero advertiu para não ficar depois do pôr do sol, mas Joaquim sabia que teria de ver com os próprios olhos. O coveiro lhe contou, quase num sussurro, sobre o dia da fome, uma noite em que o solo tremeu e uma parte inteira da cidade afundou como se fosse areia movediça. Quem estava dormindo não acordou. Quem estava acordado não teve tempo de fugir. As casas desapareceram, levando famílias inteiras, e no dia seguinte não havia nada além de um terreno plano, coberto por uma camada fina de terra fresca, como se a cidade nunca tivesse existido. A terra que guarda o que é dela, disse Antero, antes de se virar e desaparecer entre as árvores retorcidas. Joaquim ficou parado, sentindo o sol enfraquecer no horizonte, percebendo que, mesmo à luz do dia, havia algo no ar que lembrava o interior de um túmulo. Ao longe, viu a neblina começar a subir, não do rio ou da mata, mas do próprio chão, trazendo consigo o mesmo cheiro de carne velha que sentirá na noite anterior. E foi nesse momento que entendeu, e a noite viria rápido demais. Joaquim sabia que estava prestes a cruzar um limite invisível, e talvez fosse justamente isso que o mantinha ali, observando a neblina rasteira engolir o chão como um cobertor de seda cinzenta. O sol já era apenas um disco pálido escondido atrás das nuvens, e no instante em que a última réstia de luz desapareceu, o frio se adensou como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar mais fundo. O cemitério, antes imóvel, agora parecia se contrair levemente, como um pulmão respirando sob a terra. Joaquim começou a sentir uma vibração contínua que se transmitia pelo solo e subia pelas pernas, lenta, quase imperceptível, até que se transformou num pulso ritmado, semelhante a batimentos cardíacos. Era como se houvesse algo lá embaixo, vivo. Ele acendeu a lanterna e dirigiu o feixe para a depressão no solo. A neblina ondulou e recuou, revelando uma fenda larga que não estava ali momentos antes. O ar que saía de dentro era mais quente e saturado, carregando o mesmo cheiro adocicado e metálico da noite anterior, só que mais intenso, como se a boca da cidade estivesse exalando o hálito de todos que já devorou. Sem pensar muito, Joaquim amarrou a corda que trazia na mochila a uma raiz exposta e começou a descer. As paredes eram úmidas e cobertas de musgo, mas havia também fragmentos de caixões incrustados, pedaços de roupas, crucifixos tortos e ossos que se projetavam como espinhos. O som que ouvirá antes tornou-se mais claro, um gorgolejar lento, como líquido passando por tubos imensos, misturado a um sussurro quase humano. Desceu por uns 5 metros até alcançar um corredor natural, amplo o suficiente para que pudesse ficar de pé. O teto gotejava constantemente, formando poças que refletiam a luz da lanterna, mas o reflexo não era estático e, às vezes, uma sombra se movia na água, mesmo sem nada ao redor. Joaquim seguiu pelo corredor, notando que as paredes começavam a apresentar um padrão estranho, em ossos dispostos em linhas, como se tivessem sido arrumados intencionalmente, formando algo que lembrava símbolos ou escrita antiga. Quanto mais avançava, mais a sensação de estar sendo observado se intensificava, e não de um ponto específico, mas de todos os lados ao mesmo tempo. O corredor se abriu num salão amplo, sustentado por colunas naturais de pedra e em ossos. Ali, o cheiro era tão forte que quase o derrubava, mas havia também um calor inesperado, como se estivesse próximo de uma fornalha invisível. No centro, um buraco circular de onde emanava uma corrente de ar quente, ora fraca, ora mais intensa, como se acompanhasse o ritmo de respiração de um ser gigantesco. Joaquim se aproximou e iluminou o interior, mas a luz não alcançou o fundo e apenas revelou formas que pareciam se mexer lá embaixo, uma massa lenta, pulsante, que se contorcia num movimento quase hipnótico. Foi então que ouviu um som claro, vindo de trás dele, passos. Girou a lanterna e encontrou Antero, o velho coveiro, parado na entrada do salão. O olhar dele estava vazio, e a pele parecia mais pálida do que antes, como se a vida estivesse sendo drenada lentamente. Você não devia ter vindo aqui, mas talvez seja melhor assim. O que está aí embaixo precisa de testemunhas, disse, com uma calma perturbadora. Antes que Joaquim pudesse responder, o chão tremeu e algo começou a subir do buraco. Não era sólido, mas também não era líquido, parecia uma mistura das duas coisas, uma massa viscosa e escura, com fragmentos de ossos flutuando em seu interior. A coisa exalava calor e um zumbido grave, quase como se estivesse tentando falar.
E então Joaquim percebeu que não eram ossos aleatórios, eram crânios humanos, e as mandíbulas se moviam todas ao mesmo tempo, murmurando algo que ele não conseguiu compreender ainda. O murmúrio tornou-se mais claro à medida que a massa escura se erguia do buraco, e Joaquim percebeu que não era uma única voz, mas centenas, todas falando ao mesmo tempo em tons diferentes, como se cada crânio preso naquela substância tivesse guardado seu último suspiro. As palavras soavam arcaicas, num português arrastado, carregado de entonações do século XIX, mas havia um significado que sua mente captava mesmo sem entender cada sílaba. Era um chamado, uma convocação para descer, para se misturar aquilo, para ser lembrado pela terra. O calor aumentou tanto que o suor escorria pelo rosto de Joaquim, e o ar tornou-se espesso, difícil de respirar. A luz da lanterna começou a vacilar, e cada vez que a escuridão dominava por um segundo, ele via imagens rápidas e fragmentos de memórias que não eram dele, crianças tossindo sangue, homens cavando valas com as mãos, mulheres gritando enquanto o chão sob suas casas cedia, tudo sendo tragado pelo mesmo vazio quente que agora pulsava à sua frente. Antero deu um passo à frente, aproximando-se do buraco como quem se apresenta a um altar. Você sente, não sente? É o coração da cidade. Sempre esteve vivo. Sempre quis mais. E nós alimentamos. Sua voz era calma, quase reverente. Joaquim tentou recuar, mas a sensação de que o solo se movia debaixo de seus pés o fez congelar. Ele percebeu que o chão não era sólido, era carne endurecida, coberta por uma fina camada de terra. Pequenas fissuras deixavam escapar vapores quentes, e por baixo deles havia algo que latejava. De repente, a massa viscosa deu um salto lento e começou a se espalhar pelo salão, tocando as paredes e cobrindo o chão com uma película negra e reluzente. Os crânios presos nela viraram-se todos para Joaquim, e as bocas começaram a falar em uníssono, fome, sempre fome, a cada repetição, o calor aumentava, e o peso daquelas vozes o empurrava mentalmente para dentro do buraco, como se fosse impossível resistir. Joaquim se virou para correr, mas encontrou as passagens bloqueadas por mais daquela substância, que se erguia como paredes vivas, formando uma prisão lenta e inevitável. Antero, com um sorriso que parecia mais um espasmo, começou a recitar algo em voz baixa, de palavras que Joaquim não reconhecia, mas que faziam o murmúrio dos crânios aumentar em volume. As colunas de ossos vibravam como se respondessem ao chamado, e a luz da lanterna morreu de vez, mergulhando o lugar numa penumbra avermelhada que vinha de dentro da própria massa. Joaquim sentiu algo tocar seu tornozelo e dedos, mas não dedos humanos, eram finos e múltiplos, como raízes, envolvendo-se lentamente em torno de sua perna e puxando para baixo. Ele chutou, tentando se libertar, mas quanto mais lutava, mais as raízes se multiplicavam, subindo pelas coxas, pelo tronco, prendendo seus braços. Foi então que a voz mudou. De centenas, tornou-se uma só, grave e profunda, reverberando dentro de seu crânio. Você viu, agora é parte. E, naquele instante, Joaquim entendeu que ninguém que tivesse chegado até ali voltará inteiro. O chão sob seus pés começou a ceder, e ele afundava lentamente, sentindo a viscosidade quente da coisa entrar pelo tecido da roupa, colando-se à pele, queimando como fogo úmido. Antero apenas observava, imóvel, como um sacerdote cumprindo um ritual antigo. A última coisa que Joaquim viu antes de ser puxado até a cintura foi o velho tirando o chapéu e inclinando a cabeça em sinal de respeito ou despedida. A substância quente subia pelo corpo de Joaquim como um mar espesso, envolvendo-o até o peito. A pressão era tão intensa que parecia apertar seus ossos de dentro para fora. Seus músculos se contraíam involuntariamente, mas a força que o puxava para baixo era suave e constante, como se a terra o quisesse inteiro, mas tivesse paciência infinita para saboreá-lo. Quando a massa alcançou seu pescoço, algo mudou. A sensação de estar sendo engolido deu lugar a outra, mais perturbadora. Ele começou a ver através de olhos que não eram seus. Eram memórias de séculos atrás, armazenadas ali, em cada crânio, em cada osso, em cada pedaço daquela carne subterrânea que era a cidade. Viu o ano de 1821. Uma seca prolongada devastava a região de Goiás, e Santa Luzia era apenas um pequeno povoado sem água, com campos rachados como pele queimada.
As pessoas morriam aos poucos, mas os que restavam ainda acreditavam numa solução. Foi então que um homem estranho chegou, vindo de lugar nenhum, carregando uma caixa de madeira escura e oferecendo uma promessa e vida eterna para a cidade. Ele pediu apenas uma coisa em troca e um pedaço dela. Não terras, não ouro, mas a própria essência do lugar. O padre, desesperado, aceitou. O ritual foi feito no centro do cemitério, à noite, enquanto a lua minguante iluminava os rostos magros da população. Enterraram a caixa, e no dia seguinte, a seca acabou. Os rios voltaram a correr, as colheitas floresceram, e a cidade prosperou. Mas junto com a água, veio outra coisa. Joaquim viu corpos desaparecendo durante a noite, primeiro animais, depois pessoas. O chão se abria silenciosamente sob suas casas, tragando-os sem deixar vestígios. Quem tentava resistir, era encontrado dias depois, pálido e seco, como se todo o sangue tivesse sido drenado. O cemitério cresceu, mas não com cruzes visíveis, a terra engolia e absorvia. Os anos passaram, e os moradores aprenderam a oferecer sacrifícios discretos e viajantes, desconhecidos, criminosos. Tudo para manter a cidade viva e próspera. Era o pacto. O calor agora queimava os pensamentos de Joaquim, mas também o tornava cúmplice. Ele sentia fome, não como algo externo, mas como parte dele mesmo. O buraco, a massa, as vozes, em tudo era um único organismo, e ele começava a entender que Santa Luzia não estava sobre um cemitério. Santa Luzia era o cemitério. Suas ruas eram veias, suas casas eram pele, e cada pessoa era apenas uma célula, pronta para ser substituída. O que o cemitério engolia voltava, transformado, dissolvido, espalhado por todos. A cidade se alimentava de si mesma. Enquanto afundava até a boca, a voz grave voltou, como um trovão que ressoava dentro de seus ossos: você é memória. Você é carne. Você é cidade. Joaquim tentou gritar, mas a substância preencheu sua boca e desceu por sua garganta, queimando como se fosse metal líquido. Não era afogamento, era fusão. Ele sentiu suas pernas se desfazendo, não como carne que apodrece, mas como barro se misturando à água. Seus dedos se fundiram ao solo, suas costelas vibraram como cordas de um instrumento antigo, afinadas ao pulso subterrâneo. E então, veio a última revelação, e ele podia sentir cada habitante de Santa Luzia. Cada um deles estava ligado por filamentos invisíveis, pulsando no mesmo ritmo, como se compartilhassem um coração coletivo. E esse coração batia sob o cemitério, profundo, faminto. Era o mesmo que agora o incorporava. Joaquim percebeu que não morreria. Ele continuaria ali, como todos os outros, eternamente consciente, preso sob camadas de terra e ossos, ouvindo o murmúrio constante de fome que nunca terminava. No último instante de clareza, antes de se tornar mais um rosto sem voz na massa, ele viu Antero olhar para baixo e sussurrar: bem-vindo de volta, irmão. Os dias que se seguiram à descida de Joaquim foram marcados por um silêncio inquietante em Santa Luzia. Quem passava pela antiga estrada da cidade abandonada sentia uma sensação incômoda, como se olhos invisíveis os observassem, avaliando cada movimento, cada suspiro. As poucas casas ainda em pé pareciam mais frágeis do que nunca, quase prestes a desabar com o menor toque do vento. Na cidade vizinha, rumores começaram a surgir: um historiador desaparecera ao tentar desvendar os mistérios do cemitério, e alguns juravam ter visto uma sombra alta e difusa perambulando entre as árvores retorcidas na colina onde tudo começara. Ninguém se atrevia a investigar, mas o medo ganhava terreno como uma névoa que não se dissipa. Uma noite, um morador da região distante, que preferiu não se identificar, enviou um áudio a uma emissora local. Sua voz tremia enquanto descrevia o que sentirá ao passar pela estrada: parecia que a terra respirava. Que a própria cidade estava viva, esperando alguém para se juntar a ela. Eu ouvi sussurros, e não palavras, mas uma melodia triste, um lamento antigo que me fez correr sem olhar para trás. Enquanto o tempo passava, mais relatos semelhantes se multiplicavam, fortalecendo a crença de que Santa Luzia não era apenas uma cidade esquecida, mas uma entidade, uma prisão para aqueles que ousavam buscar suas verdades. O vídeo que Joaquim gravara em seu celular,
encontrado dias depois de seu desaparecimento, mostrou apenas imagens tremidas da entrada do cemitério e sons abafados, quase como vozes entre o vento. Mas no último trecho, uma figura indistinta aparece ao fundo, olhando fixamente para a câmera, antes que tudo fique em silêncio absoluto. O canal deste vídeo, que logo se tornou viral, trazia uma descrição perturbadora. Se você chegou até aqui, cuidado para não ser o próximo a ser engolido pelo silêncio que grita sob Santa Luzia. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo desta história, porque o cemitério nunca esquece, e a cidade sempre quer mais. E assim, o mistério do cemitério que engoliu uma cidade permaneceu, alimentando o medo, espalhando suas raízes invisíveis para além das colinas de Goiás, um horror esquecido que, talvez, nunca deixe de crescer. Em Curitiba, no ano de 1924, existia um lugar onde o silêncio era apenas uma máscara para o grito sufocado das almas perdidas. Um asilo antigo, quase esquecido pelo tempo, que abrigava os que a sociedade rejeitava, e homens e mulheres declarados loucos, vítimas de doenças que nem a medicina da época sabia tratar. Era um lugar cercado por muros altos e janelas estreitas, onde a luz do sol mal ousava entrar. Chamavam-no o Asilo dos Sussurros. Ninguém sabia ao certo o que acontecia dentro daqueles muros, mas todos no bairro evitavam passar perto após o cair da noite. Alguns diziam ouvir vozes sussurrando segredos que não deveriam ser revelados, outros falavam de sombras que se moviam nas paredes, como se os próprios fantasmas andassem livres pelos corredores. Mas o que poucos sabiam é que aquelas paredes guardavam mais do que apenas sofrimento e loucura, e guardavam um segredo que custaria a vida de muitos. O asilo foi construído com a promessa de cuidar e curar, mas logo se transformou num pesadelo. Pacientes desapareciam sem explicação, outros retornavam com olhos vazios e histórias confusas sobre figuras que falavam suas mentes em silêncio. Os funcionários, assustados, mantinham silêncio sobre o que realmente presenciavam, temendo se tornarem as próximas vítimas. Mas naquela noite de setembro, um jovem médico chamado Antônio, recém-formado e cheio de idealismo, recebeu uma carta convocando-o para trabalhar no asilo. Ele não sabia que aquele convite seria seu primeiro passo rumo ao terror mais absoluto. Antônio chegou ao asilo com um ceticismo típico de quem acreditava que a ciência venceria qualquer escuridão. Foi recebido por um diretor frio e distante, que lhe entregou a chave de um enorme portão de ferro. Aqui, o silêncio é a única regra, avisou com uma voz que não admitia perguntas. Antônio logo percebeu que as histórias dos sussurros não eram apenas lendas, e os corredores pareciam ecoar murmúrios incompreensíveis, vozes tão baixas que o cérebro se recusava a entender, mas que arrancavam calafrios mesmo assim. Naquela primeira noite, enquanto anotava os prontuários dos internos, algo fez olhar para o canto da sala. Uma sombra se contorcia, como se estivesse viva, desaparecendo logo em seguida. Ele piscou, tentando convencer-se de que era fruto do cansaço. Mas não era. Aos poucos, o jovem médico descobriu que os desaparecimentos não eram acidentais. Pacientes com histórias traumáticas sobre encontros com entidades invisíveis começaram a aparecer. Um deles, um homem de olhos desesperados chamado Manuel, sussurrou para Antônio uma frase que jamais seria esquecida: "E eles vêm quando o silêncio cai, e eles querem nosso medo." Mas quem eram eles? E o que queriam daquele lugar? Antônio sentiu que a verdade estava enterrada naquele asilo, mas também sabia que cavar demais poderia ser sua sentença final. Numa madrugada gelada, quando a neblina envolvia o asilo como um manto fantasmagórico, Antônio ouviu um chamado. Era um sussurro quase inaudível, um convite silencioso vindo das profundezas do porão. Movido por uma mistura de medo e curiosidade, ele decidiu seguir os sons. Cada passo que dava parecia ser engolido pela escuridão, até que chegou a uma porta trancada com correntes enferrujadas. Ali, algo o aguardava, e um segredo tão sombrio que desafiava toda lógica e razão. Algo que tornaria o asilo dos sussurros um pesadelo eterno, não só para ele, mas para todos que ousassem entrar naquela prisão esquecida pelo tempo. O ar pesado do porão era quase palpável, impregnado de um cheiro antigo, mistura de mofo, suor e algo que lembrava sangue seco. Antônio sentiu o coração pulsar acelerado,
cada sussurro parecia se transformar em um grito preso dentro daquela escuridão sem fim. A porta de ferro rangeu lentamente quando ele a empurrou com esforço, revelando uma escada de pedra que levava para uma câmara esquecida. As paredes cobertas por uma umidade negra pareciam absorver toda a luz que ele trazia da lanterna. No fundo, um objeto chamava sua atenção em uma mesa velha, manchada, coberta por papéis amarelados e instrumentos estranhos, alguns de aparência medieval. A atmosfera era como se o tempo tivesse parado ali, um relicário do horror que se escondia sob o asilo. Ao se aproximar, Antônio encontrou um diário empoeirado, com capa de couro gasto. Com mãos trêmulas, ele começou a folhear suas páginas. Eram relatos escritos por um dos primeiros médicos do asilo, um tal de Dr. Lacerda, que desaparecera misteriosamente anos antes. O diário falava sobre experimentos obscuros, tentativas de manipular a mente dos internos usando técnicas que beiravam o sobrenatural. O mais perturbador era a descrição das vozes do vazio, uma entidade invisível que se alimentava do medo, e que poderia ser despertada através de rituais antigos, praticados nas profundezas do asilo. Dr. Lacerda descrevia como os pacientes eram usados como cobaia, e como a loucura não era uma doença ali, mas um efeito colateral do contato com aquela presença maligna. Antônio sentiu um arrepio que subiu pela espinha ao ler que o próprio diretor atual teria sido aluno desse doutor, aprendendo e continuando os horrores. Enquanto devorava cada palavra, um sussurro urgente voltou a chamá-lo. Agora parecia mais claro, quase um nome, e não confie no silêncio, e não confie no diretor, e a voz parecia vir de todas as direções, e o pavor começou a crescer em seu peito. Tentou ignorar, mas a sensação de ser observado ficou insuportável. Foi quando um estalo seco ecoou do outro lado da câmara, fazendo-se virar bruscamente. Lá, uma porta secreta entreaberta se revelou, escura e convidativa, como se fosse a entrada para o próprio inferno. Antônio sabia que precisava ir até lá, mesmo que tudo dentro dele implorasse para que fugisse. Descendo a escada estreita da passagem oculta, ele encontrou um corredor subterrâneo, repleto de símbolos desenhados nas paredes com uma tinta que parecia sangue seco. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e o eco distante de sussurros que pareciam se multiplicar, sussurrando histórias antigas e amaldiçoadas. No final do corredor, uma porta de madeira maciça guardava o que parecia ser o coração daquele segredo sombrio. Com um impulso, ele abriu e deu de cara com uma sala onde uma espécie de altar estava montado, com velas apagadas e figuras esculpidas que mais pareciam monstros emergindo do próprio pesadelo. O ar ali era mais frio, quase cortante. Foi nesse momento que o diretor apareceu atrás dele, com um sorriso que não alcançava os olhos, e uma voz que parecia sair de um túmulo: "Você veio até aqui por curiosidade, Dr. Antônio, mas não sabe onde está se metendo. O silêncio que você tanto teme é a nossa proteção. Aqui, os sussurros guardam aquilo que não pode ser libertado. E você pode se juntar a eles, se não tiver cuidado." Antes que Antônio pudesse responder, o diretor avançou, e o mundo pareceu se fechar ao redor, envolvido por um coro de vozes invisíveis que sussurravam seu nome. Naquela noite, o jovem médico descobriu que o asilo não era apenas um abrigo para loucos, mas uma prisão para um mal antigo, onde o medo era a chave que mantinha as sombras aprisionadas. Mas quando o medo cresce demais, a escuridão escapa, e ninguém está seguro. Antônio teria forças para enfrentar o que estava por vir? Ou seria apenas mais uma alma perdida no asilo dos sussurros, eternamente aprisionada entre o silêncio e o grito? A noite que se seguiu ao encontro com o diretor foi como se o próprio asilo tivesse engolido Antônio em um pesadelo do qual ele não conseguiria despertar. Seus pensamentos se tornaram um turbilhão confuso, as vozes sussurrantes ecoavam incessantes em sua mente como um tormento invisível. Ao tentar descansar, era como se mãos geladas tocassem seu rosto no escuro, e sombras dançassem nos cantos do quarto, insistindo em se aproximar. O medo já não era apenas algo externo, mas um invasor que se instalara dentro dele, tomando o controle de seus sentidos, distorcendo a realidade. Era como se o asilo tivesse se tornado uma extensão da loucura que tanto combatia. Durante o dia, sua rotina era marcada por olhares desconfiados dos demais funcionários, murmúrios abafados pelos corredores e pacientes que o fitavam com uma expressão de pânico e súplica.
Antônio notou que vários internos repetiam palavras desconexas, quase como se estivessem falando em línguas esquecidas, e que em seus olhos havia uma sombra profunda de terror, e não era loucura, era medo. Um medo que ele começava a compreender ser muito real e muito antigo. Quando tentou confrontar o diretor sobre o que havia descoberto, recebeu apenas evasivas e ameaças veladas, indicando que certos segredos deveriam permanecer enterrados para sempre, mesmo que custasse vidas. Em meio a essa atmosfera sufocante, um dos pacientes, uma mulher idosa chamada Helena, aproximou-se de Antônio numa tarde chuvosa. Seus olhos estavam fundos, porém brilhavam com uma urgência desesperada. Ela falou num sussurro rouco, revelando fragmentos de uma história obscura, e dizia que o asilo fora erguido sobre um antigo cemitério indígena, profanado por homens movidos pela ganância e ignorância, e que os sussurros eram as vozes dos espíritos vingativos presos entre as paredes. Helena implorou para que Antônio escapasse enquanto pudesse, pois o mal ali não poupava ninguém, e que ele estava começando a ser marcado pela presença invisível que consumia os pacientes aos poucos. Era um aviso, mas também um prenúncio. Nos dias seguintes, Antônio percebeu que seus reflexos já não eram mais seus, como se alguém ou algo habitasse seu corpo por breves momentos, distorcendo suas ações, forçando-o a fazer coisas que ele não desejava. O isolamento, o silêncio ameaçador e o medo constante criaram um ambiente propício para que a loucura se instalasse, e ele sentia a tênue linha entre sanidade e insanidade se romper pouco a pouco. A sensação mais aterradora, porém, era a de ser observado, seguido por algo que nunca mostrava o rosto, mas cuja presença ele sentia tão real quanto o frio que lhe congelava a alma. Certa noite, um grito dilacerante cortou o silêncio do asilo. Antônio correu até a ala mais antiga, onde pacientes diziam ouvir da procissão dos mortos, uma marcha de almas penadas que vagavam pelo prédio nas horas mais sombrias. Lá encontrou o corpo de Manuel, o homem que um dia sussurrou sobre as vozes do vazio. Ele estava imóvel, os olhos arregalados em terror, e uma expressão de agonia que parecia refletir o contato com algo indescritível. Ao lado do corpo, desenhos estranhos e símbolos riscados em sangue cobriam o chão, como se uma última luta pela alma tivesse ocorrido. A partir dali, ninguém mais ousava negar que algo sobrenatural e maligno tomava conta daquele lugar. Desesperado por respostas, Antônio voltou ao porão, na tentativa de encontrar alguma forma de parar o ciclo de horror. Lá, encontrou novamente o diário do Dr. Lacerda, agora com páginas arrancadas e rasgadas, mas que revelavam a existência de um ritual proibido, capaz de libertar ou aprisionar definitivamente o mal que se escondia no asilo. O problema era que o diretor parecia decidido a manter aquele segredo vivo, custe o que custasse, e que Antônio seria apenas mais uma peça sacrificada no tabuleiro macabro. No meio daquela tormenta, uma última certeza aterrorizava o jovem médico: ele já não estava sozinho na sua cabeça, e algo invisível, faminto por medo e desespero, já o acompanhava em cada passo. A fronteira entre o que era real e o que era loucura começava a se apagar, deixando Antônio à mercê do que os sussurros prometiam, um destino sombrio e eterno dentro das sombras do asilo. Antônio sentia que sua mente era um campo de batalha invisível, onde forças desconhecidas travavam uma guerra silenciosa. Os sussurros que antes pareciam distantes agora ecoavam alto, tão claros que se confundiam com a própria voz em sua cabeça. A cada noite, a escuridão parecia se aproximar, tomando forma nas sombras que dançavam pelas paredes, ameaçando engolir tudo que restava de sua sanidade. A luz do dia não trazia alívio, pois a sensação de ser observado persistia, como se olhos invisíveis o seguissem a cada passo. O medo não era mais um sentimento, era uma presença constante, uma sombra que lhe roçava a pele, que sussurrava segredos proibidos e despertava memórias que ele jamais teria. Uma noite, em um momento de desespero, Antônio decidiu enfrentar o que quer que o assombrasse. Tomou a lanterna e, com o diário antigo em mãos, voltou ao porão, determinado a realizar o ritual que poderia selar o mal para sempre. No entanto, sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava da ajuda de Helena, a mulher que, mesmo à beira da loucura, guardava fragmentos de conhecimento sobre as forças que habitavam o asilo. Encontrou-a em seu quarto, murmurando palavras estranhas em uma língua esquecida, os olhos vidrados em uma realidade invisível para os demais. Quando ele falou sobre o ritual, ela hesitou, os lábios tremendo,
e revelou que o preço para tentar prender o mal poderia ser alto demais, não apenas para eles, mas para todos ali. Enquanto planejavam o que fazer, o diretor observava nas sombras, sempre presente, sempre silencioso. Sabia que Antônio estava perto demais da verdade, e que era necessário agir antes que o jovem médico destruísse o delicado equilíbrio que mantinha as trevas sob controle. Para ele, o asilo não era apenas um hospital, era um santuário onde o mal antigo poderia repousar, longe do mundo, mas nunca derrotado. E para isso, era preciso alimentar o medo, manter os sussurros vivos, manter as almas presas em um ciclo interminável de desespero. Naquela madrugada, enquanto o relógio marcava as horas silenciosas, vozes começaram a se juntar num coro macabro pelos corredores do asilo. Pacientes começaram a gritar, os olhos repletos de pânico, como se vissem algo que ninguém mais podia. Antônio e Helena correram para o porão, onde sabiam que o coração do horror pulsava. O ar estava gelado, pesado, e o chão coberto por símbolos antigos que brilhavam com uma luz fantasmagórica. Lá, o diretor os esperava, um sorriso cruel nos lábios, os olhos brilhando com um fogo que não era humano. Vocês não entendem o que estão tentando fazer, ele disse, sua voz carregada de um tom quase hipnótico. O mal que habita este lugar não pode ser destruído, só pode ser alimentado. E vocês já fazem parte dele. Antônio sentiu o chão sumir sob seus pés, a realidade se distorcer, e os sussurros se transformarem em gritos ensurdecedores dentro de sua mente. Foi então que percebeu que o maior perigo não estava no que se escondia no asilo, mas no próprio homem que deveria protegê-lo. Num último esforço, Antônio tentou realizar o ritual descrito no diário, suas mãos tremendo enquanto pronunciava palavras esquecidas. A sala pareceu explodir em uma onda de energia invisível, o ar vibrava, e as sombras começaram a se contorcer, lutando contra a prisão que lhes era imposta. O diretor caiu ao chão, gritando em uma língua infernal, enquanto as paredes do asilo pareciam tremer, como se o próprio edifício estivesse prestes a desmoronar. Quando o silêncio finalmente caiu, o asilo estava diferente. Algo havia mudado, mas Antônio sabia que o preço pago ainda não estava claro. Ele mesmo sentia que uma parte daquela escuridão o acompanhava, um sussurro constante no fundo da mente, um convite para ceder ao medo e à loucura. O asilo dos sussurros continuava ali, em Curitiba, guardando seus segredos, esperando pela próxima alma que ousasse escutar. Os dias que se seguiram àquela noite turbulenta foram marcados por um silêncio pesado e inquietante no asilo. Mas no silêncio, os sussurros nunca cessaram e apenas se tornaram mais intensos, mais urgentes, como se uma força invisível estivesse preparando algo terrível para acontecer. Antônio, apesar do que fizera, sentia a presença daquele mal ainda mais forte, como se ele próprio tivesse se tornado um portal para aquela escuridão. Cada passo que dava pelos corredores, cada olhar que lançava aos pacientes, confirmava seu pior medo e ninguém sairia dali intacto. E ele já não era mais o mesmo. Foi numa madrugada sem lua, quando a neblina tomava conta da cidade, que o evento conhecido pelos internos como a Procissão dos Condenados começou. Pacientes e funcionários ouviram, primeiro à distância, um som cadenciado de passos, arrastados, que ressoavam pelas paredes como o bater de tambores de uma marcha fúnebre. Uma atmosfera pesada tomou conta do asilo, fazendo o ar parecer denso e difícil de respirar. As luzes começaram a falhar, e nas janelas, sombras alongadas dançavam, assumindo formas grotescas e distorcidas, como se figuras espectrais caminhando lentamente carregassem um segredo mortal. Antônio tentou reunir forças para enfrentar o que viria, mas sentiu-se paralisado por um medo ancestral, aquele que não pode ser combatido com razão ou coragem. As vozes do asilo se uniram num sussurro coletivo, um chamado sombrio que parecia vir do próprio abismo. Então, o diretor reapareceu, agora completamente tomado pela entidade que se escondia nas profundezas do asilo, seus olhos vazios e seu corpo envolto em uma aura escura que fazia o chão tremer. Ele liderava a procissão em uma multidão de almas aprisionadas, sombras de pacientes que haviam desaparecido, todos caminhando numa dança macabra que desafiava a sanidade. A procissão avançava pelos corredores, e com cada passo, uma sensação de desespero e perda se espalhava como uma doença. Antônio viu rostos conhecidos entre aqueles condenados,
pessoas que um dia haviam sido humanas, agora transformadas em fantasmas famintos, prisioneiros do medo que haviam cultivado em vida. Tentou gritar, avisar os poucos funcionários que ainda estavam lúcidos, mas sua voz foi engolida pelo coro de sussurros que crescia em volume e fúria. Ele percebeu que, para deter aquele horror, teria que confrontar não só a entidade, mas o próprio diretor, que agora era seu hospedeiro e o principal instrumento da maldição. Num confronto desesperado, Antônio lutou contra o homem que fora seu algoz e contra as sombras que ameaçavam consumi-lo. As paredes pareciam se fechar, os corredores se distorciam como um labirinto infinito, e o tempo parecia perder sentido. Ele sentiu suas forças esvaírem, mas algo dentro dele, uma fagulha de esperança e humanidade, o impediu de sucumbir. Com um grito que misturava dor e coragem, recitou as palavras finais do ritual do diário de Dr. Lacerda, invocando uma luz que parecia vir de além do mundo físico. A luz rompeu as sombras com uma intensidade cegante, desfazendo a procissão e libertando as almas aprisionadas que lentamente desapareceram, deixando atrás de si um silêncio pesado e, ao mesmo tempo, um alívio quase palpável. O diretor caiu, sem vida, libertado da entidade mas condenado pelo próprio terror que havia cultivado. O asilo parecia respirar novamente, ainda que marcado para sempre pelas cicatrizes do que ali aconteceu. Mas Antônio sabia que aquela vitória não era completa. Ele sentia, em seu íntimo, que uma parte do mal jamais deixaria aquele lugar e que o asilo dos sussurros continuaria a existir, esperando por aqueles que, movidos pela curiosidade ou pela ignorância, ousassem atravessar seus portões sombrios. Um último sussurro, quase um aviso, parecia ecoar no vento: o silêncio nunca morre e ele apenas espera. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens carregadas sobre Curitiba, o asilo dos sussurros parecia apenas mais um prédio antigo esquecido pelo tempo, suas janelas embaçadas e portas rangendo ao vento, mas para aqueles que haviam testemunhado a noite anterior, nada mais seria igual. Antônio, marcado pela luta contra o mal que ali habitava, caminhava pelos corredores vazios com passos lentos, sentindo o peso de tudo o que aconteceu, e a certeza de que a escuridão nunca desaparece completamente. Ela apenas se recolhe, esperando o momento certo para voltar a se alimentar do medo e do silêncio. Os moradores do bairro continuavam a evitar o asilo, sussurrando histórias de desaparecimentos, gritos que atravessavam a noite e a sensação inquietante de que algo nunca partirá de lá. Antônio sabia que o que sobrevivera era uma sombra do que fora, uma entidade que, por mais que fosse contida, existia no limiar entre a sanidade e a loucura, sempre pronta para reclamar novas vítimas. Ele próprio sentia nos olhos um brilho estranho, uma conexão invisível com o abismo que quase o consumira, um lembrete constante de que parte daquela escuridão agora fazia parte dele. Antes de partir, deixou o diário do Dr. Lacerda em um local seguro, na esperança de que um dia alguém pudesse compreender e talvez impedir que aquele ciclo se repetisse. Mas sabia que o verdadeiro desafio não estava no papel, mas no silêncio que seguiu, naquilo que não foi dito, nos sussurros que nunca cessam. Cada vez que alguém cruzasse o portão do asilo, os ecos daquela noite ameaçadora se manifestariam novamente, envolvendo o local em um véu de terror invisível. O asilo dos sussurros tornou-se, assim, uma lenda viva, um aviso sombrio sobre os limites do medo e da loucura. Um lugar onde o silêncio fala mais alto que qualquer grito, onde as sombras dançam com as almas perdidas, e onde o terror não tem fim, apenas se transforma. Para os que se aventurarem a ouvir, o convite é claro: preste atenção nos sussurros, mas cuidado, e eles podem ser o começo de uma jornada da qual você nunca voltará. Se você, que está assistindo, sente que este medo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, porque aqui o terror é real e a próxima história pode ser sobre você. Não deixe o silêncio te engolir, fique atento aos sinais e nunca ignore os sussurros. O asilo está sempre ouvindo, sempre esperando. E quem sabe? Talvez você seja o próximo a se perder entre suas paredes.